Voltei com a parte 2 da capa da tampa Coração para Iniciante. Se você não viu a parte 1, o link vai estar aí abaixo do vídeo, tá bom? Para essa próxima carreira, que vai ser a quarta, a gente vai trabalhar 4 correntinhas para subir. 1, 2, 3, 4. As 3 correntinhas valem como um ponto alto e a quarta é para separar um ponto do outro, tá bom? Eu vou laçar o meu fio, no próximo ponto vou fazer um ponto alto, faço uma correntinha, laço o fio, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, no próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar assim até completar o total de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, faço uma correntinha, laço o fio, faço o quinto, uma correntinha, laço o fio e trabalho o sexto. Uma correntinha, laço o fio, no sétimo ponto vou trabalhar 5 pontos altos. Feitos 5 pontos, eu vou deixar o meu fio, venho no primeiro ponto, vou passar minha agulha lá pro lado avesso da peça, pego aqui o meu fio e vou trazer ele aqui pra frente. Faço uma correntinha, laço o fio, vou lá no próximo ponto e trabalho um ponto alto. E vou fazer uma correntinha, laçar o fio, no próximo um ponto alto. Vou repetindo até chegar na parte da volta. Vamos ficar com 6 pontos altos aqui também desse lado. Então, ficamos com 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do ponto pipoca, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui também. Chegando na parte da volta, eu vou laçar o meu fio e eu vou trabalhar um ponto no próximo ponto. Laço o fio e no próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos. Ficando com 4 pontos agora. Vou usar esse último ponto da lateral, tá? Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio. Vou lá onde eu tenho os aumentos, ó, no primeiro ponto do aumento, vou fazer um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto do aumento, eu faço um ponto alto. Laço o fio e naquele ponto sozinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ficando com um total de 4 pontos. Uma correntinha, laço o fio, vou repetir, ó, tenho o meu aumento aqui. No primeiro ponto eu faço um ponto. Laço o fio, no próximo faço um ponto. Laço o fio e onde eu tenho ponto sozinho, eu trabalho 2 pontos sobre ele, ficando com 4 pontos. Uma correntinha de separação e eu vou repetindo. Onde eu tenho os aumentos, eu faço um ponto sobre cada ponto. Laço o fio, onde eu tenho ponto sozinho, eu trabalho 2 pontos. Uma corrente, laço o fio, trabalho ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Laço o fio, no próximo eu faço 2 pontos. Uma correntinha, laço o fio e vou repetir aqui, ó. No primeiro ponto do aumento, faço um ponto.
No segundo ponto, eu faço um ponto. E no último, eu trabalho 2. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntinhos de 4 pontos separados com uma correntinha, tá bom? Nessa próxima lateral, a gente vai trabalhar novamente 6 pontos. Vamos contar com esse primeiro ponto aqui, tá? Então, já tem um ponto pronto, porque ele é o primeiro ponto aqui da lateral, né, ó. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio e vou trabalhar mais 5 pontos separados com uma correntinha. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, uma correntinha e faço o sexto. Uma correntinha no sétimo ponto, eu vou trabalhar 5 pontos. Ele dá na mesma direção aqui, tá, ó? Então, eu vou fazer 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos, deixo o meu fio, venho no primeiro ponto dos 5, eu vou passar minha agulha lá pro avesso e vou pegar o meu fio e vou trazer aqui pra parte da frente, tá? Faço uma correntinha e vou trabalhar ponto sobre ponto separado com uma correntinha até completar o total de 6. Fiz 1, 2, uma correntinha, 3, uma correntinha, 4, uma correntinha, 5, uma correntinha, 6 pontos. E novamente eu vou utilizar aqui esse ponto da minha lateral, né, o meu último ponto, vou utilizar como ponto da volta aqui. Então, eu vou trabalhar no próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo, eu trabalho 2. Ficando com 4 pontos. Uma correntinha, laço o fio. Tenho meu aumento aqui, ó, na carreira de baixo. Vou fazer ponto sobre ponto. Laço o fio no último, faço 2 pontos. Ficando com 4 pontos. Faço uma correntinha e vamos repetir. A laçada, ponto sobre ponto. Laço o fio no último, faço 2 pontos. Sempre o aumento vai cair nesse ponto sozinho, tá? Uma correntinha, laço o fio e faço ponto sobre ponto. Laço o fio onde eu tenho ponto sozinho, eu trabalho 2 pontos sobre ele. Fiz os 4 pontos, faço uma correntinha, venho aqui onde eu tenho o aumento, faço um ponto sobre cada ponto. Fiz aqui os 2 pontos, laço o fio, onde eu tenho ponto sozinho, eu vou trabalhar 2 pontos sobre ele. Uma correntinha, laço o fio, onde eu tenho o aumento, eu faço um ponto sobre cada ponto, ficando com 2 pontos.
E aqui, onde eu tenho que fazer o aumento, que é o último ponto, já tenho as 3 correntinhas, então só falta um ponto para ficar certo. Então, olha só, tem 1, 2, 3, falta mais um, para ficar com um total de 4. Eu vou laçar o meu fio bem aqui no pezinho, ó. Eu vou fazer mais um ponto. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, passando a minha agulha, pegando o meu fio, passando dentro da argolinha. Vai ficar assim. Vamos começar a nossa quinta carreira, fazendo 4 correntinhas. Vamos laçar o fio no próximo ponto, vamos trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vai lá no próximo e trabalha um ponto alto. Vamos repetindo, uma correntinha, laço o fio, faz um ponto alto. Até faltar um ponto aqui para chegar no nosso ponto pipoca. Uma correntinha, um ponto alto. Trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos separados com uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, laçar o fio, e nesse ponto eu vou trabalhar 5 pontos altos. Feitos 5 pontos, eu deixo o meu fio, venho no primeiro ponto, passo a minha agulha de um lado para o outro e vou pegar o fio. Venho com ele para frente, faço uma correntinha. Sempre vamos ter que fazer um ponto alto sobre o ponto pipoca, tá bom? Porque temos que ficar com um ponto na mesma direção aqui, ó. Então, eu vou laçar o meu fio. O meu ponto pipoca, ele tem um buraquinho aqui, ó. Então, eu faço um ponto alto bem aqui, ó, passando a minha agulha de um lado para o outro. Vou pegar o meu fio, venho com ele para frente, trabalho ponto alto. É a mesma coisa que fizemos nos tapetes, tá bom? Vou fazer uma correntinha, laçar o fio, no próximo ponto eu faço ponto pipoca, trabalhando 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos. Feitos 5 pontos, eu deixo o meu fio, venho no primeiro ponto, vou passar minha agulha, pegar o meu fio, venho com ele para frente, faço uma correntinha, laço meu fio, vou fazer um ponto no próximo ponto, uma corrente, laço o fio, no próximo um ponto alto, e vou assim até chegar na parte da volta. Vou ficar com 5 pontos aqui também. Então, depois do ponto pipoca, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, chego na parte da volta, onde eu vou laçar o meu fio, e vou fazer ponto sobre ponto. E no último ponto, eu trabalho 2. Então, eu faço um ponto, laço o fio, faço mais um ponto, ficando com um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, laço o fio, vou lá no próximo conjuntinho e vou trabalhar ponto sobre ponto. No último, eu faço 2, 3, 4, mais um, 5. Uma corrente e vou repetindo até terminar essa parte da volta. 2,
2, 3, laço o fio aqui no último, eu trabalho 2 pontos. Ficando com 5 pontos. Uma correntinha e vou repetindo. 1, 2, 3, 4, mais 1, 5. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Fiz 3 pontos, no último trabalho 2 pontos. Uma correntinha, faço aqui o meu último conjuntinho, fazendo um ponto em cada ponto, e lá no último trabalho 2. Fiquei com 5 pontos, vai ficar dessa maneira a parte da volta. Com 6 conjuntinhos de 5 pontos separados com uma correntinha. Aqui na próxima lateral, vamos repetir o que fizemos desse lado. Uma correntinha, ponto sobre ponto, uma correntinha, ponto sobre ponto, até faltar um ponto para chegar no ponto pipoca. Trabalhei os 5 pontos, ó, contando com esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Passo uma correntinha e vou trabalhar os 5 pontos no próximo ponto. Feito aqui os 5 pontos, eu deixo a argolinha, venho no primeiro ponto, eu vou pegar o meu fio, faço uma corrente, laço o fio e vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto pipoca. Então, venho bem nesse buraquinho aqui, ó, passo a minha agulha, pego o fio e faço um ponto alto. Uma correntinha e trabalho um ponto pipoca no próximo ponto, fazendo 5 pontos altos. Deixo aqui o meu fio, venho no primeiro ponto e vou buscar o meu fio. Faço uma corrente, vou laçar o fio, vou trabalhar ponto sobre ponto, separando com uma correntinha até chegar na parte da volta. Ficando com um total de 5 pontos aqui também. Então, eu fiz 4, vou fazer a correntinha e trabalho o 5º ponto. Espera aí que eu peguei errado aqui. E agora eu vou trabalhar a parte dos aumentos. Eu vou fazer um ponto sobre cada ponto de base, e no último eu trabalho 2 pontos, ficando com um total de 5 pontos. 4, faço mais um, fico com 5. Uma corrente, vou lá pro próximo e repito. Ponto sobre ponto. No último, eu faço 2 pontos. E eu vou repetir até terminar essa parte aqui da volta, tá bom?
que no último conjuntinho eu trabalhei 3 pontos e eu já tenho um ponto pronto, que são as 3 correntinhas. Eu tenho que fazer mais um para ficar com um total de 5. Então, temos 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio, vou fazer o meu 5º ponto bem aqui no pezinho, ó. A gente não pode esquecer dessa parte, tá? Aí, eu venho na 3ª correntinha, passo a minha agulha, pego o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo, passando o fio dentro da minha argolinha que eu tenho na agulha. Nosso trabalho ficou assim até agora. Vamos começar nossa 6ª carreira subindo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos laçar o fio e trabalhar no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. E vamos repetindo, até faltar um pontinho aqui, ó, pra gente fazer o nosso ponto pipoca. Trabalhamos agora 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha, vou trabalhar 5 pontos altos aqui no 5º ponto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Deixo o meu fio, venho no primeiro ponto, passo a agulha de um lado para o outro e vou pegar o fio. Faço uma correntinha. Vou laçar o meu fio, eu tenho ponto pipoca, eu tenho que fazer um ponto alto sobre ele. Passo a minha agulha, faço um ponto alto. Uma correntinha. Nesse ponto alto que fizemos sobre o ponto pipoca, vamos fazer um ponto alto também. Uma correntinha, laço o fio, tenho o meu próximo ponto pipoca, eu tenho que fazer um ponto alto aqui também, sobre ele, tá? Então, eu acho aqui o espacinho, ó, e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vou fazer nesse ponto 5 pontos altos. Então, a gente trabalhou, depois do ponto pipoca, 1, 2, 3 pontos, e agora a gente vai trabalhar aqui no quarto 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos. Deixo o meu fio, venho no primeiro ponto, passo a agulha, pego o fio, venho com ele pra frente, faço uma correntinha, laço meu fio, vou trabalhar ponto sobre ponto e fazer uma correntinha de separação até chegar na parte da volta. 1, 2, 3, 4 pontos. Chegando na parte da volta, eu vou contar com esse ponto, né? Vou fazer um ponto sobre cada ponto de base, e lá no último eu faço 2 pontos. Então, eu tenho 3, 4, 5, laço o fio, faço mais um, fico com 6. 6 pontos. Uma correntinha, vou repetir lá no próximo conjuntinho, ó. Então, eu lacei o meu fio e vou trabalhar ponto sobre ponto, e no último eu faço 2. 2, 3, 4, 5, mais um, 6. E a gente vai nessa sequência até terminar essa parte da volta. Uma corrente, ponto sobre ponto. No último, trabalho 2 pontos.
faço uma correntinha, ponto sobre ponto. No último, eu faço 2. Então, agora a gente vai ficando com os conjuntinhos com 6 pontos separados com uma correntinha. Vamos ficar com um total de 6 conjuntinhos, né? Faz uma correntinha, ponto sobre ponto. E aqui eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Uma corrente, faço o meu último aqui, fazendo ponto sobre ponto. Laço meu fio no último, trabalho 2. Vamos fazer a nossa próxima lateral, repetindo o que fizemos do outro lado. Vamos fazer uma correntinha, a gente conta com esse primeiro ponto, ó. Então, eu vou trabalhar no próximo ponto, um ponto. Então, temos 1, 2... 3, 4. No quinto, eu vou fazer um ponto pipoca, fazendo 5 pontos altos. Vou deixar o meu fio, venho no ponto, pego o fio, faço uma correntinha, vou trabalhar aqui, ó, no ponto pipoca, um ponto alto. Então, laço meu fio, acho o espacinho, pego o fio e faço ponto alto. Uma correntinha, nesse ponto que eu tenho sobre o ponto pipoca, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e trabalho no próximo ponto pipoca, um ponto alto. Então, eu fiz depois do ponto pipoca, 1, 2, 3, faço uma correntinha, no quarto vou trabalhar um ponto pipoca, fazendo 5 pontos altos. Um, dois, três, 4, falta mais um. 5. Deixo aqui o meu fio, venho no ponto, pego o fio, busco o fio e vou fazer um ponto sobre cada ponto separado com uma correntinha, até chegar na parte da volta. Então, fiz 2, 3, e o meu quarto dá bem aqui, ó, para iniciar a parte da volta. Vai ficando assim o nosso trabalho. Na parte da volta, a gente vai usar esse ponto, né? Que é o último ponto da lateral, e vamos trabalhar um ponto sobre cada ponto. E lá no último, a gente trabalha 2, ficando com 6 pontos desse lado também. Um, dois, três, 4, 5, 6. Faço uma correntinha, vou lá no próximo conjuntinho e repito. Um ponto sobre cada ponto. E no último, eu trabalho 2 pontos. Uma corrente,
Laço o fio, faço ponto sobre ponto. No último, eu trabalho 2 pontos. E você vai assim até terminar essa parte da volta, tá bom? No último conjuntinho, eu faço ponto sobre ponto. Fiz aqui os 4 pontos, né? Fiz aqui os 4 pontos, vou laçar o meu fio, já tenho o 5º ponto feito, que são as 3 correntinhas, falta mais um. Então, eu faço um ponto bem aqui no pezinho. Fecho com ponto baixíssimo na 3ª correntinha, passando a minha agulha de um lado para o outro, pegando o meu fio, passando dentro da argolinha. Conto pra ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho, tá? Então, essa foi a parte 2 da nossa capa. Daqui a pouco a gente volta com a parte 3.